Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero pedir você mais uma vez, se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? Você que vai ver esse vídeo aí, se inscreva no canal, dê um like no vídeo aí, compartilhe o vídeo, tá bom? E outra coisa também, né? Eu não sei se você viu aí nos vídeos curtos que eu coloquei lá no shot, né? Que é chamado vídeo curto. Eu tô pedindo ajuda no canal, tá bom? Quero botar um microfone bom, quero botar uma boa câmera aqui, no nosso vídeo, quero preparar o nosso ambiente aqui, uma boa iluminação. Então eu conto aí com o teu Pix aí. É quanto, o irmão Anderson? O que Deus colocar no seu coração, tá bom? Quero juntar dinheiro para poder passar para mim essa ideia. Ô Anderson, você não tem iluminação. Por que você não pede os irmãos para te ajudar com o Pix? Vou deixar os irmãos informados aí, tá bom? Para que nós possamos comprar uma pequena loja e ali nós poder falar da palavra de Deus, tá? Dependendo aí que você puder ajudar aí, ajude aí, ajude a obra, tá bom? Não é para mim não, tá, irmãos? É para a obra do Senhor. Não é necessariamente a obra do homem, não. O homem somente vai trabalhar naquilo que Deus empenha, tá bom? Mas o que vai entrar aí, eu vou tentar botar um microfone bom aí, para as coisas melhorar, tá bom? Mas eu vou botar aqui o Pix, eu vou botar aqui o QR Code, ou no lado direito, no lado esquerdo. Tu vai ver aí, tá bom? Aponta a tua câmera aí e ajude o canal. Eu quero falar algo aqui, algo bem que como pode dizer, que tem sido um debate entre os teólogos, entre a turma da teologia. Eu respeito a teologia, respeito também os livros históricos, eu respeito, você tem que se aprofundar nisso, sabe? Mas eu vou ficar aqui pelo que a Bíblia diz, tá bom? Ah, mas segundo o antropólogo, segundo o arqueólogo, respeito, tá bom? Eu respeito ele. Se a Bíblia viesse dizer que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. Eu acredito. Mas como a Bíblia diz que foi a baleia ou o grande peixe que engoliu Jonas, eu acredito. Tá bom? Anderson, eu não entendi. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, você ia acreditar? Eu acredito. Eu não sei o que Deus ia fazer para que Jonas pudesse engolir a baleia. Eu não sei, irmão. Deus poderia pegar o grande peixe, diminuir, e Jonas engoliu. Não está escrito isso, mas se tivesse escrito, e Jonas engoliu a baleia, ou o grande peixe, só está assim na Bíblia. Pá, Jonas engoliu o grande peixe. Eu acredito. Eu acredito na Bíblia. É loucura? Eu acredito. Tá bom? Eu acredito. Vamos lá. Aonde eu quero chegar? É uma passagem que eu já discuti isso no meu grupo de debate, né? Falando sobre isso, Maranata é o nome do meu grupo. Tá assim, ó. João capítulo 5, versículo 1. A cura do homem de Betesda, né? De Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Alguns teólogos dizem que Jesus subiu a Jerusalém para adorar. Era uma festa que era feita todo ano. Jesus também foi lá quando era criança e ia também ao decorrer dos anos, tá bom? E eu não vou dizer diretamente que Jesus, ele foi lá para adorar. Jesus, ele foi lá num propósito, tá? Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 padres. Nesta jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Tinha pessoas ali, se tinha, é porque alguma coisa acontecia ali. Alguns teólogos dizem que não, isso aí os fariseus inventaram para que esses ralé, que assim podemos dizer, esses ralé enfermo, fedorento, não viesse ficar ali diante do templo, ou em frente ao templo. Não, vamos inventar alguma coisa aqui para que essa turma saia daqui. Alguns teólogos falam sobre isso, irmãos. Se eles estão certos? Não sei. Eles estão falando? Não sei. Mas alguma coisa acontecia ali. Versículo 5. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque
e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O autor está dizendo que um anjo descia. E qualquer que tivesse alguma enfermidade, ele era sarado. Está dizendo. É o que está escrito, irmão. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu creio. Repito, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, o grande peixe, eu acreditaria. 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. 38 anos enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? Lembrando que eu disse que no versículo 1, depois dito, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Jesus não subiu a Jerusalém para adorar. Jesus subiu ali com um propósito. Eu vou usar aqui uma palavra aqui de baixo calão, mas não se ofenda, sabe? Jesus, ou Deus não dá tiro no escuro. É só uma metáfora, tá? É uma metáfora, uma figura de linguagem. Jesus, ele foi ali com um propósito. Havia um propósito para ele estar naquele lugar. Ele não foi ao templo para adorar. Ele foi ao templo em relação àquele homem. Eu vejo assim, está escrito aqui assim. Eu não estou conjecturando. Jesus vendo este deitado e sabendo, Jesus já sabia. Jesus foi em direção àquele homem. Lembrando que ele tinha muitos enfermos, tinha aleijado, tinha manco, toda a ralé estava ali. Mas Jesus foi em direção àquele homem. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Deus já sabia a situação daquele homem. Jesus é Deus. Por que aquele homem estava naquela situação? Por que o homem estava naquela situação? Ah, irmão, você vai entender por quê. Você vai entender por que ele estava naquela situação. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água... Olha, o homem ele viu a água sendo agitada. Era algo sobrenatural. Ok? Alguns teólogos dizem que não havia, a água não era agitada, era fezes de pombo. Quando o pombo passava, quando o pássaro passava, caiu uma poeira, e ali caiu um cocôzinho de pombo, fazia uma agitação na água. Olha a água agitando, só com um cocôzinho de pombo. Olha como a água era agitada. Olha, caiu um pedacinho de pedrinha, era uma agitação. Oh, irmãos, havia algo sobrenatural. Alguns já disseram que ali era coisa de demônio. Eu já vi crente dizer que era demônio enganando. Demônio quer curar alguém, irmão? Demônio quer curar alguém? O diabo não cura ninguém. O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, ele via a água sendo agitada. Não esquece disso. Me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, então ele via que o outro descia e era curado. Oh, irmãos, sei que tem uns teólogos aí, eu sei, eu não estou aqui desmerecendo os teólogos, não estou aqui desmerecendo nada, tá? Vai vir uns teólogos aí comentar aqui, tu tá errado, tal, tá bom. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. A Bíblia não é feita de mentira. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imagine, irmão, tenta imaginar o cenário. Havia muitos ralé, doentes, enfermos, leprosos, mas Jesus só falou diretamente com aquele homem. Eu não sei como é que aquela multidão não agarrou Jesus. Aquela multidão de leprosos, aquela multidão de enfermos.
Eu não sei. Jesus, aquela multidão olhando. Jesus, ei, Jesus, levanta-te, toma o teu leito. Toma. Anda. Toma o teu leito. Anda. Jesus falava com autoridade. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Olha, veja aquela turma ali olhando. Eu estou falando aquela turma, estou falando os ralé, os enfermos, os leprosos, os doentes, os coxos. Veja os olhando. Deus tinha propósito com aquele homem. E então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar. Aqui já vai ver aqui os preceitos aqui de religiosidade, tá? Ela não anda de bermuda, sei lá mais o quê. Não, ele estava preocupado não com a cura do homem, é porque Jesus curou no sábado. Perguntaram-lhe, ele respondeu, versículo 11, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão naquele lugar havia grande multidão. Então nós já conseguimos entender que a multidão já ficou agitada. Essa multidão ficou agitada. Eu quero ser curado, me cura, me cura, me cura. Não, o propósito de Deus não era com aquela multidão. O propósito de Deus era com aquele homem. Era porque estava ali 38 anos? Não sei. Não sei. Deus, ele é soberano. Ele cura quem ele quer. Ele não quis curar o restante. Ele não quis curar o restante. E depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, presta atenção, eis que estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, moral da história, aquele homem, ele estava ali porque ele pecou. Jesus disse, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aí Deus já vi pregador pregar, coitadinho do paralítico, coitadinho, porque ele tá... Irmão, tem pessoas que às vezes estão na espada. Tem pessoa que ela está na espada. Só quem pode tirar ela da espada é Deus. Aquele homem estava na espada. Aquele homem que ficou 38 anos. Não tinha ninguém que ajudava ele. Vinha outro na frente. Irmão, presta atenção. Quando você é perseguido pelo diabo, irmão, Deus te tira. Mas quando você é perseguido por Deus, irmão, cuidado com quem está na espada. Esse homem estava na espada. Jesus deixou bem claro. E ele respondeu, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Tu ficou 38 anos aí? Quem te botou fui eu, porque Jesus é Deus. Se você não crê, eu te botei aí. Eu endureci o coração das pessoas para não te ajudar. Eu fui que endureci. Irmão, quando Deus endurece o coração das pessoas, irmão, adianta. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar, porque você está na espada. Então Deus é soberano. Deus é soberano. Então deixa aqui para nossa meditação, irmão. Olha, em relação àquele paralítico, estava na espada. Em relação à soberania de Deus, ele faz como quer. Há uma passagem lá em Lucas capítulo 4, né? E já estou terminando, Lucas 4, no versículo 24, e disse-lhe, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, disse Jesus, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26. E nenhuma delas, das viúvas, foi enviado Elias. Nenhuma, Deus não enviou Elias para nenhuma delas. Senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Deus é soberano. E as demais viúvas morreram? Morreram. E essa? Deus não quis que ela morresse. E aí? Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, somos do Senhor. E se morramos, somos do Senhor.
Quer vivemos, quer morramos, somos do Senhor. Então, eu colocarei esse título aqui nesse livro, nesse vídeo, A Soberania de Deus. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Esse paralítico, ele estava ali por causa de pecado. Deus endureceu o coração das pessoas. E quando Jesus falou para ele, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Pior. Repito, tem pessoa que está na espada. Tem pessoa que está na espada de Jeová. Não brinque com Deus. Não devemos brincar com Deus. Amém? Agora, respeito os demais teólogos que vão dizer que quando caiu uma fezes de pombo, havia uma agitação na água. Tem que imaginar, o pombo está dizendo que aquela fezes, a água sendo agitada. Tem que imaginar. Os teólogos vão falar que é assim? Um ventinho que passava e a água agitava. Eu respeito os teólogos. Respeito os teólogos. Aquela poeirinha que caía na água, sabe? Satanás vinha lá, agitava a água para as pessoas serem curadas. Respeito os teólogos. Respeito. Tá bom? Não vim aqui brigar com ninguém. Só vim aqui dizer algo sobre esse paralítico. Ele estava ali por causa de pecado. Vai! Não peques mais para que não te suceda algo pior. Tá bom? Peço você mais uma vez aí, tá aí o QR Code aí, no lado direito, no lado esquerdo. Se você puder ajudar o canal aí, conta, irmão Anderson, o que Deus colocar no seu coração, tá? Pra gente ter um microfone bom, pra ter uma iluminação boa. Se entrar um dinheiro bom, a gente vai comprar uma lojinha e vamos fazer a congregação, onde não tem dízimo, onde não tem pastora, onde não tem presbítera, apóstola, reverenda. Não vai ter essas heresias. Nós vamos pregar a palavra, tá bom? Não tem pastora na Bíblia, não tem presbítera na Bíblia, não tem apóstola na Bíblia, não tem apóstolo. No sentido da doutrina está sobre ele. Não. Apóstolo é até Paulo. Tem o apóstolo enviado. Aí sim, pode ter até apóstolo enviado. Mas apóstolo sobre a doutrina está sobre ele, não. A nossa doutrina está sobre a doutrina dos apóstolos, porque eles receberam diretamente do Senhor. Aprenda isso. Que Deus abençoe. Mais uma vez, se inscreva no meu canal no YouTube, Anderson B. Acari. Compartilhe o vídeo. O QR Code está aí, no lado direito, no lado esquerdo, direito, esquerdo. Tu vai ajudar a gente aí, apontando teu celular aí e abençoa a gente com uma oferta de amor aí. R$1, 2, 10, 15, 20, 100. O que Deus tocar no teu coração. Não sou aquele apóstolo que está pedindo dinheiro aqui não, tá, irmão? Esse é para que nós possamos melhorar aqui o nosso ambiente, um bom microfone bom, aquele de microfone bom, tá? Uma boa iluminação, tá? E se vier um dinheiro a mais, vamos alugar uma loja aí e vamos fazer a obra. Deus abençoe, um abraço para todos. Se inscreva no meu canal do YouTube, Anderson B. Acari.